o argumento de que a postagem que o senhor fez em pleno dia 29 de outubro, pedindo voto para o ex-presidente Bolsonaro, ele não se sustenta e ele fere alguns princípios que eu quero esclarecer ao senhor, mesmo o senhor tendo esse currículo que o senhor aqui vem falar. O primeiro princípio, ao depoente, é o princípio da legalidade, que está expresso no artigo 37 da Constituição Federal. E também o princípio da moralidade. Achar razoável que um diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal poste uma foto pedindo votos para o ex-presidente da República em suas redes sociais, isso não fere a moralidade? Isso não fere a legalidade? Durante o segundo turno das eleições presidenciais, a Polícia Rodoviária Federal realizou mais de 500 operações de fiscalização no transporte de eleitores em várias estradas do país. Ficou evidente que essas operações foram direcionadas para regiões onde as pesquisas eleitorais indicavam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria uma ampla vantagem de votos. Relatos de eleitores que foram impedidos de exercer seu direito de voto foram amplamente divulgados, levantando preocupações sobre a restrição dos direitos políticos e ameaçando a nossa democracia. Na época, o senhor estava encarregado desse órgão e coordenou essas operações. A Polícia Rodoviária Federal conduziu uma investigação interna sobre sua atuação naquele domingo, mas o então corregedor-geral, Wendel Benevides Matos, indicado pela gestão Bolsonaro, determinou o arquivamento parcial da apuração. No entanto, essa decisão de arquivamento foi anulada no mês de abril, logo após a exoneração de Matos do cargo. Eu quero aqui reforçar que o senhor está sob o compromisso de dizer a verdade, sob pena de incorrer no crime previsto no artigo 242 do Código Penal Brasileiro, que é falso testemunho, cuja pena é de reclusão de 2 a 4 anos e a ação penal é pública e incondicionada. Eu inicio a minha fala questionando ao depoente se um diretor da Polícia Rodoviária Federal ele deve obediência à instituição que é de Estado ou ao presidente da República. E essa pergunta ela é fundamentada em cima de uma postagem que o senhor fez no dia 29 de outubro, pedindo votos para o presidente da República. Ora, e a argumentação que o depoente aqui fez, senhor presidente, de que ele estaria agindo em nome próprio, em nome particular, ela não procede, porque essa regra é para o cidadão comum, conforme determina o artigo 5º 2 da Constituição Federal, que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Mas um diretor da Polícia Rodoviária Federal, ele ali não age com o seu CPF, mesmo no sábado, mesmo no domingo ou feriado, porque, assim como o senhor é policial, eu também sou, nós temos por obrigação legal, sob pena de incorrer no crime de prevaricação, inclusive de atuar nos momentos de folga. Eu vou ler para o senhor o que vem a ser ato de improbidade administrativa. Ação ou omissão que viola os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Isso não sou eu que estou lhe dizendo. Isso está na Lei 8.429, de 1992. Esse é o império da lei. Essa é a razão de ser de um munus público. Nós somos revestidos, o servidor público, e o senhor ocupando um cargo de diretor de uma instituição de Estado, porque a instituição é de Estado, ela não é do governo de plantão. O senhor violou, sim, o princípio da moralidade. O senhor violou, sim, o princípio da legalidade. A gente passa, senhor Valdinei, pelas instituições e a gente tem que ter orgulho de passar por elas. Eu, com todo respeito ao senhor, e eu estou tratando o senhor com respeito na minha intervenção, mas fazer a
forma como o senhor atuou à frente da Polícia Rodoviária Federal. E outra coisa, vim aqui falar, nós temos ali um maior número de apreensão de armas, de apreensão de armas no Nordeste. Não é isso, não. E eu vou falar onde que está escrito isso. Está aqui, ó. Segundo o Anuário de Segurança Pública, mostra que só em Minas Gerais foram apreendidas 8 vezes mais armas do que o estado da Bahia, por exemplo. Foram mais de 26 mil armas, e eu estou falando com dados do anuário. Então é uma informação totalmente contrária. Digo até mais, a apreensão de arma foi maior em 2 estados bolsonaristas no sul do país. Justificar isso, com todo respeito, o senhor exercendo uma função de diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, como que o senhor justifica, na ordem de serviço 163, que destinou mais de 3,5 milhões de reais para o pagamento de diárias, operação relacionada aos crimes eleitorais? Isso foge à razoabilidade. Isso não foi o comportamento adequado de um diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. E vim aqui o senhor justificar que o comportamento do senhor, porque A, B ou C o faça, não se coloque, não espelhe o seu comportamento pela regra de ninguém. O senhor tem que cumprir os princípios que regem a administração pública. E esses princípios estão lá no artigo 37. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu pergunto ao senhor, quantos autos de infração a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, lavrou pela infração descrita no artigo 244, quando o ex-presidente andava de motocicleta sem capacete? E que deveria ser feito de ofício? Onde estava o senhor quando ele fazia isso? Porque para o pobre coitado que está aí sem dinheiro, ganhando um salário mínimo ou desempregado, a polícia age de forma contundente. E não é dado ao senhor a mera faculdade de cumprir esse poder discricionário para A ou B. Muito pelo contrário, a instituição é de Estado. Quem aqui não presenciou o ex-presidente participando de motociata? Mas aqui eu não vejo nenhum parlamentar bolsonarista, ninguém falando, não. Acha razoável esse tipo de comportamento? Eu queria saber o seguinte, essas operações que foram feitas no Nordeste, ela foi sim, como bem disse a senadora Elisiane Gama, com foco para impedir a ação de eleitores. E outra coisa, falar que o Supremo determinou a proibição do porte de arma, isso já existe no artigo 141 do Código Eleitoral desde 1965. Desde 1965. Tanto é que o ministro Ricardo Lewandowski, quando foi consultado, ele falou: consulta conhecida e respondida positivamente para reafirmar a validade do artigo 141 do Código Eleitoral. A Força Armada conservar-se a 100 metros. Foi por isso que ele determinou a proibição, porque já era um imperativo legal, já era uma determinação constitucional, já era uma determinação expressa no Código Eleitoral. Agora, o senhor postar fotos enquanto diretor da Polícia Rodoviária Federal, participar de reuniões, promover ação deliberada no segundo turno, principalmente no Nordeste. Vim aqui falar que o Nordeste foi a região com o maior número de apreensão de armas, que não procede, não é verdade. E aqui eu mostro novamente o anuário para os senhores. Só para os senhores terem a ideia que eu estou aqui. Estado de Minas Gerais, 27.103 armas apreendidas. Bahia, 4.074. Não importa, não me interrompa. O senhor peça a sua questão de ordem e aguarde seu tempo. Se você na Câmara não tem o respeito, nós aqui temos. Eu estou no meu tempo e o senhor Deputado, Vossa Excelência tem 1 minuto a mais. Perfeito. Conforme eu avisei no começo dessa reunião. Obrigado, senhor presidente.